Olá, meu nome é Michele Freitas e junto com a minha colega Elizabeth Cavalca vamos apresentar uma análise genética baseada na síndrome de Williams-Bellden. Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de genética sob orientação do professor Eduardo Machado Seco, como parte do curso de biomedicina do Centro Universitário Avantes, Uniavan. Montagem do cariótipo. A primeira etapa desse estudo consistiu na análise prática dos cromossomos humanos, por meio da montagem de um cariótipo. Recebemos do professor 46 cromossomos desorganizados e durante a atividade organizamos esse material para simular um cariótipo completo. Foi durante esse processo que identificamos uma deleção na região 7q 11.23 do cromossomo 7, que é sugestiva da síndrome de Williams-Bellden, uma condição genética rara e complexa. A partir dessa descoberta, desenvolvemos uma ficha clínica fictícia baseada nas principais manifestações síndromicas, o que permitiu aprofundar a compreensão dos aspectos genéticos, fenotípicos e clínicos associados à síndrome. A síndrome de Williams-Bellden é considerada uma condição genética rara, descrita de forma independente pelos médicos Williams e Bellden no início da década de 1960. Ela se enquadra na categoria das anomalias estruturais cromossômicas, mais especificamente do tipo de microdeleção, o que significa que a alteração é tão pequena que não pode ser visualizada em exames convencionais de cariótipo. No caso da SWB, essa microdeleção ocorre no braço longo do cromossomo 7, na região conhecida como 7q 11.23, afetando diversos genes essenciais para o desenvolvimento neurológico, cardiovascular e comportamental. E agora, nós vamos conhecer a Clarice. Ela é uma paciente fictícia de 8 anos de idade, cuja sua história foi construída com base em dados clínicos descritos na literatura sobre a síndrome de Williams-Bellden. A proposta deste estudo de caso é ilustrar as principais manifestações clínicas da síndrome, de uma forma integrada e realista. E é importante destacar que a imagem utilizada foi gerada por inteligência artificial, justamente para preservar a privacidade de pacientes reais e reforçar o caráter exclusivamente acadêmico e educativo dessa apresentação. Nesta etapa, analisamos a ficha de anamnese da paciente fictícia Clarice Marinho, de 8 anos. Ela apresenta um histórico clínico compatível com a síndrome de Williams-Bellden, como a presença de cardiopatia congênita, neste caso, uma estenose da aorta, além do uso contínuo de medicamentos como propanolol e ritalina. A ficha também aponta atraso no desenvolvimento da fala, dificuldade de aprendizagem, comportamento extremamente sociável com desconhecidos, ansiedade e baixa concentração. Todos esses sinais são frequentemente observados nesse diagnóstico. Nesse slide, apresentamos um modelo de laudo Fish, elaborado exclusivamente para fins acadêmicos, como parte do nosso estudo sobre a síndrome de Williams-Bellden. O exame utiliza a técnica de hibridização in situ fluorescente, que permite identificar alterações cromossômicas específicas por meio de sondas marcadas com fluorescência. No caso da paciente Clarice, foi detectada a microdeleção no locus 7q11.23, envolvendo o gene da elastina, o que confirma a suspeita clínica da síndrome. O resultado foi baseado na análise de 200 núcleos, com sinal único observado na região crítica. Esse tipo de exame é essencial para o diagnóstico preciso e reforça a importância da integração entre os dados clínicos e genéticos. A origem genética da síndrome de Williams-Bellden está relacionada a uma microdeleção no cromossomo 7. Esse tipo de deleção ocorre por um erro no processo de recombinação durante a meiose, o que leva à perda de um segmento de DNA entre regiões repetidas. Na maioria dos casos, essa mutação surge de forma esporádica, mas há registros, embora raros, de transmissão por herança autossômica dominante, que é quando um dos pais é afetado. A fisiopatologia da síndrome está intimamente ligada à deleção do gene ELN, responsável pela produção de elastina, uma proteína essencial para a elasticidade dos vasos sanguíneos e outros tecidos. Sem essa proteína, os vasos tornam-se menos elásticos e mais suscetíveis a estenoses, especialmente da aorta e das artérias renais, o que pode resultar em hipertensão arterial precoce, sopros cardíacos e aumento do risco de complicações cardiovasculares ao longo da vida. A síndrome de Williams-Bellden se manifesta de forma multissistêmica, ou seja, afetando diferentes áreas do organismo. Entre os sinais físicos, destacam-se a estatura baixa, o crescimento lento e a aparência facial característica. Ela é conhecida como face de elfo, com a testa ampla, nariz pequeno e arrebitado, boca larga e lábios proeminentes. No sistema cardiovascular, os achados mais frequentes são a esteanose supravalar da aorta e a esteanose de outras artérias, como as renais, que podem levar à hipertensão desde a infância. Em relação ao desenvolvimento neurocognitivo, os indivíduos apresentam déficit intelectual leve a moderado,
com habilidades verbais preservadas ou até acima da média. No entanto, há dificuldades importantes com tarefas viso-especiais, como quebra-cabeças ou realizar tarefas complexas com mais de um comando. Já no aspecto comportamental, o que mais chama atenção é a sociabilidade extrema, com um perfil muito afetuoso e comunicativo. Também existe uma tendência ao medo exagerado de sons. Os pacientes geralmente apresentam uma hipersensibilidade auditiva e predisposição à ansiedade e transtornos de atenção. A base molecular da síndrome de Williams-Bellring está na deleção de uma faixa do cromossomo 7, mais especificamente na região 7q11.23, que abrange de 1,5 a 1,8 megabases de DNA. Essa deleção afeta entre 26 e 28 genes, e eles são essenciais para o surgimento das manifestações clínicas da síndrome. No próximo slide, a gente apresenta uma tabela com os principais genes envolvidos nessa região, explicando suas funções e como a ausência de cada um deles contribui para o fenótipo observado nos pacientes com SWB. Na tabela, podemos observar os principais genes afetados na deleção e como cada um está diretamente relacionado às manifestações clínicas da síndrome de Williams. Por exemplo, o gene ELN, responsável pela produção de elastina, explica as alterações vasculares como estenose e hipertensão. O LIMK1 está ligado à organização dos neurônios e influencia habilidades visoespaciais como orientação e noção de espaço. Os genes GTF2I e GTF2I-RD1 atuam como fatores de transcrição no sistema nervoso e estão associados ao perfil emocional e comportamental típico da síndrome, como sociabilidade extrema, ansiedade e sintomas relacionados ao TDAH. Já o gene BES1B influencia o desenvolvimento da face e do cérebro, e o CLIP2 está ligado à memória e aprendizagem. A ausência combinada desses genes contribui para o quadro multissistêmico observado nos pacientes, envolvendo aspectos cognitivos, motores, emocionais e estruturais. Além das alterações clínicas principais, a síndrome de Williams-Bellring está frequentemente associada a diversas comorbidades que exigem um acompanhamento especializado e multidisciplinar. Entre as condições mais prevalentes, destacam-se o TDAH, transtornos de ansiedade intensa, como fobias e medo de separação, e até traços do espectro autista, principalmente na forma de hipersociabilidade ou dificuldade com limites sociais. Também são comuns alterações sistêmicas como hipotireoidismo, doenças cardiovasculares, principalmente esteanose em grandes artérias, e o comprometimento renais ou urinários. Essas manifestações reforçam a importância de um olhar integral sobre o paciente, desde o diagnóstico até o segmento clínico contínuo. Durante a infância, muitas crianças com a síndrome apresentam atrasos significativos no desenvolvimento motor e de linguagem. Esses atrasos podem envolver dificuldades em engatinhar, andar, correr ou pular, além de comprometimento na coordenação motora fina, como ao recortar ou segurar objetos. No campo de linguagem, embora exista um atraso inicial na fala, é comum que ao adquirir a linguagem, essa criança desenvolva habilidades verbais bem estruturadas e expressivas. Mesmo assim, podem apresentar dificuldades em adquirir autonomia em tarefas básicas do dia a dia, como ir ao banheiro ou se vestir sozinhas. Em alguns casos, é observada deficiência intelectual leve a moderada, o que também impacta a aprendizagem e o desenvolvimento global. A síndrome de Williams afeta cerca de 1 a cada 20 mil nascimentos no mundo. No Brasil, não há dados oficiais, então seguimos a estimativa internacional. Ela atinge meninos e meninas igualmente, já que a mutação ocorre em um cromossomo autossômico. E em mais de 95% dos casos, a mutação é aleatória e não herdada, mas há raros casos familiares. Por se tratar de uma condição genética causada por uma microdeleção, não existe cura para a síndrome de Williams. No entanto, o tratamento multidisciplinar é fundamental para garantir a qualidade de vida dos pacientes. O manejo pode incluir medicamentos como antihipertensivos para controlar a pressão arterial, hormônio tireoidiano para hipotireoidismo e estimulantes para TDAH. Em casos de ansiedades ou fobias, ansiolíticos ou antidepressivos leves podem ser indicados. Além disso, em algumas situações, é necessária intervenção cirúrgica para corrigir estenoses vasculares, hérnias ou problemas ortopédicos. Por fim, a suplementação alimentar pode ser importante para pacientes com dificuldades nutricionais ou atraso no crescimento. As terapias de suporte são um pilar essencial no cuidado de pacientes com a síndrome de Williams-Bellring e acompanham o indivíduo desde o diagnóstico até a vida adulta.
Entre as principais intervenções estão a fonoaudiologia, que estimula a fala e as habilidades comunicativas, a fisioterapia, que ajuda no fortalecimento muscular e na coordenação motora, e a terapia ocupacional, que trabalha a autonomia nas atividades diárias. O suporte psicopedagógico e escolar é fundamental no processo de aprendizagem, enquanto a psicoterapia pode ser indicada para adolescentes e adultos que enfrentam ansiedade ou desafios sociais. A musicoterapia também é bastante benéfica, visto que muitos pacientes apresentam uma afinidade natural com a música. Além disso, o acompanhamento com o geneticista é importante para a orientação de familiares e planejamento genético. A evolução da síndrome de Williams-Bellring varia bastante entre os indivíduos, pois cada caso apresenta características e desafios próprios. Contudo, com o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico e terapêutico adequado e contínuo, a grande maioria dos pacientes pode ter uma vida longa, com qualidade, afeto e integração social. O suporte multidisciplinar é essencial para minimizar complicações, garantindo melhores expectativas para o futuro destes pacientes. A expectativa de vida para pessoas com síndrome de Williams é geralmente considerada normal, especialmente quando as complicações cardíacas, como estenose da aorta ou das artérias pulmonares, são monitoradas e tratadas adequadamente. Os maiores riscos de mortalidade costumam ocorrer durante a infância e adolescência, associadas a essas complicações ou a crises hipertensivas, mas quando não tem o acompanhamento médico. Em relação à qualidade de vida, pode ser muito boa quando há um suporte terapêutico, educacional e familiar constante. Os indivíduos com a síndrome são conhecidos por sua personalidade afetuosa e sociável, além de possuírem habilidades sociais e de comunicação notáveis. No entanto, a independência na vida adulta varia muito. Alguns vivem de forma autônoma, enquanto outros necessitam de apoio parcial ou até mesmo integral. A síndrome de Williams-Bellring é uma condição genética rara, porém profundamente rica em ensinamentos sobre a diversidade do desenvolvimento humano. Durante a pesquisa, ficou claro que, apesar da microdeleção cromossômica provocar repercussões físicas, cognitivas e comportamentais importantes, o prognóstico pode ser positivo com diagnóstico precoce, acompanhamento médico regular e o suporte terapêutico adequado. Mais do que aspectos clínicos, a SWB destaca a importância do cuidado integral e da escuta empática. Pessoas com essa síndrome expressam grande afeto, empatia e sensibilidade emocional, que impressionam e emocionam tanto familiares quanto profissionais da saúde. Portanto, estudar essa síndrome é também um convite para olhar o ser humano em sua totalidade, valorizar as suas singularidades, potencialidades e necessidades. O cuidado com esses pacientes ultrapassa o aspecto biológico, incluindo inclusão, respeito e o compromisso genuíno com a vida. Para garantir a qualidade e confiabilidade do trabalho, usamos diversas fontes científicas e acadêmicas que estão listadas aqui para quem quiser consultar. Além disso, é importante destacar que a imagem da Clarice, nossa paciente fictícia, foi criada por inteligência artificial, para preservar a privacidade e os direitos de imagem das pessoas reais. Também desenvolvemos a ficha de anamnese com dados totalmente fictícios, baseados em informações teóricas exclusivamente para fins acadêmicos. Essa abordagem garante respeito e ética no nosso trabalho, ao mesmo tempo que facilita o entendimento do caso. Agradecemos a atenção dedicada durante essa apresentação e esperamos que esse trabalho tenha contribuído para o entendimento da síndrome de Williams-Bellring e ressaltado a importância do acompanhamento multidisciplinar para o cuidado dos pacientes. Obrigada!